Shalom, meus queridos, tudo bem? Como a gente prometeu, essa é a segunda parte da nossa Parashá Kitzá. Só para a gente se situar, e eu falei que a gente ia olhar o texto, né, bíblico, pelo menos alguns comentários um pouco mais detalhados sobre essa Parashá. Ela começa aqui no capítulo 30, né? Aqui, isso mesmo, né? Capítulo 30, verso 11, né? E vai até o capítulo 30 e... Cadê aqui? Cantares. Congregou e congregou. Quando Cantares? Até o 34, 35. Então, a nossa paraxá, ela tem praticamente quatro capítulos, né? Quatro para cinco capítulos. Capítulo 30, né? Um pedaço dele. E os cinco capítulos, quatro capítulos que vêm logo depois. Essa paraxá, ela fala de algumas coisas, né, que ainda estão relacionadas ao tabernáculo, né, mas ela trata mais em específico do pecado do bezerro de ouro. Nós falamos sobre isso, né? Tá aí os 13 atributos de misericórdia e tudo mais, a gente vai tratar já já, mas só para a gente retomar o raciocínio e pegar alguns outros detalhes do próprio texto. Segue-se que eu vou fazer uma leitura do texto, um texto mais resumido, mais enxuto, e depois a gente dá alguns comentários, né? Deus disse a Moisés, né, quando contares, né, quantos são os filhos de Israel, cada homem deverá dar a Deus um resgate pela sua alma, né? E de modo a não haver praga, perdão, quando você for contá-los. Todos os que forem contados com a idade maior de 20 anos deverão dar o meio shekel. A gente brincou aqui, né? Falando de 50 centavos de shekel, né? Então, a metade de um shekel, tá? Como oferta a Deus. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá. Ou seja, esse é um valor fechado. Nem o rico vai dar assim para, eu vou dar mais um pouco e tal, e nem o pobre dará menos, porque ele está ligado à quantidade de almas, de pessoas que estão ali nos filhos de Israel, ok? Farás um lavatório de cobre, a base de cobre e tal, a gente já estudou sobre isso, então a gente não vai tratar sobre lavatório, sobre nada disso, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que cada pessoa tem o seu nome que a caracteriza. Quando uma população é contada, cada pessoa passa a ser identificada por um número. Para que essas pessoas não sejam consideradas apenas números, Deus quer que seus nomes originais sejam resgatados, pois, caso contrário, o relacionamento entre as pessoas seria como uma praga, porque você seria apenas um número. Ora, um número subtrai um hoje e aumenta outro amanhã. Então, para que as pessoas não lidassem umas com as outras como se estivesse lidando com coisas, né? As pessoas então são conclamadas a trazer um valor. Olha como é que o Eterno é sábio, né? Vocês não vão trazer aqui o nome de vocês para ser contado, um, dois, três, quatro, cinco. Mas vocês vão trazer o meio shekel. E esse shekel será contado em valor, porque meio mais meio um, né? Aí meio mais meio dois. Então, assim, cada shekel ele vai aumentar em valor, em peso, porque a prata ali ela é pesada, né? Então ele vai aumentar em valor, mostrando que cada um de nós, ou cada um dos judeus que estão sendo contados aqui, ele não tem um número, mas ele tem valor. Então Deus está resgatando os valores, dizendo que as pessoas têm valor, ok? Bom, depois ele fala sobre o dinheiro com que cada um seja consciente de que tem valor. Porém, o valor pedido corresponde a meio shekel, né? Isso simboliza que cada pessoa, ao lidar com o material, né, com o dinheiro, está somente utilizando metade do seu potencial, metade do que ele pode, né, realmente fazer, ok? Ou realmente ser, tá certo? A outra metade é decorrente de quê? Das ações no âmbito espiritual, no âmbito, né, enfim, né, geral.
ok? Então, o dinheiro, na verdade, é apenas uma parte, não quer dizer que é metade da nossa vida, está querendo dizer que é uma parte da nossa vida, nós tratamos com dinheiro, mas a nossa vida tem muitas outras partes, né, que nós podemos e devemos trabalhar, né? Bom, Deus não gosta de demonstrações ostensivas, por isso que ele diz: o rico não aumentará. Também não gosta de excesso de modéstia, ou então de excesso de humildade, né? Ah, eu sou tão pobrezinho que eu não tenho condição de dar nem meio shekel, nem 50 centavos. Então Deus, não, não, não. Nem o pobre vai diminuir, nem o rico vai aumentar. Todo mundo vai dar realmente aquilo que eu pedi para que seja dado, porque o que é interessante é justamente isso. Deus está dizendo assim: eu não pedi nada tão grande que um pobre não tenha condições de dar, e nem nada tão assim fora de mão que o rico tenha tanta necessidade assim de dar mais, né, para dizer que deu mais, ok? Enfim, então aqui, né, nós temos esse entendimento, né, para que o meio shekel, né, seja dado, né? Bom, ele continua aqui sobre no versos à frente, né? E ele diz assim, olha, uhum, pega as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra pura, 250 ciclos de cinamomo aromático, 250 ciclos de canela aromática, 500 ciclos de cássia e um hin, né, é uma medida, né, um hin de azeite puro de oliva, e faze com elas óleo de unção, que será sagrado, será algo separado completamente, ok? E ungirás com ele a tenda da reunião, a arca do testemunho, a mesa e os seus utensílios, e o candelabro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar dos sacrifícios, os seus utensílios, o lavatório, a sua base, e assim eles se tornarão santidade das santidades. Todo aquele que neles tocar se santificará. E ungirás Arão e seus filhos com esse óleo, e eles se santificarão para me servir. Eu acho isso aqui de uma sacada, uma coisa tão sensacional, porque Deus diz assim: olha, você vai trazer um óleo, um azeite, e vai misturar essas especiarias nesse azeite. E ele diz assim: e você vai ungir todos os utensílios do tabernáculo, o altar, a tenda, as cortinas, vai ungir tudo que é do serviço do tabernáculo. E Arão e seus filhos você também vai ungir com esse óleo. Se fosse só a unção com óleo, tudo bem, já estaria de bom tamanho. Mas esta unção, ela carrega um cheiro, né, específico. E esse cheiro é o cheiro do serviço. É o cheiro de quem está fazendo o serviço de Hashem, né? Então, a pessoa que se aproximava do tabernáculo, ela sentia esse cheiro, e quando se aproximava do sacerdote, ela sentia esse cheiro também. Então, esse cheiro era um cheiro particular. Ninguém podia ser ungido com esse óleo. Só Arão, os seus filhos e os utensílios do tabernáculo. Querendo dizer que o serviço tem que se entranhar tanto na gente ao ponto de nós exalarmos o cheiro da santidade de Deus, exalarmos o cheiro da presença de Deus. As pessoas têm que sentir, né, que realmente há algo diferente que está saindo dos nossos poros, né? E esse algo, ele se conecta muito precisamente com aquele algo que tem nas coisas de Deus. Então, eu e as coisas de Deus temos que ter a mesma essência. Cheiro fala de essência, né? E aí a gente tem um comentário muito interessante aqui, né? Que diz o seguinte, tá? Todos os objetos e essas pessoas que eram dedicadas ao serviço divino deviam ser ungidos com óleo especial, cuja fórmula foi anunciada por Deus. Deus que deu as especiarias e a mistura. O óleo simboliza o elevado, aquilo que está acima, porque você põe o óleo na água e ele sobe, né? Então a água é algo volúvel.
é algo que você joga um café solúvel, ela fica da cor do café, você joga uma terra, uma coisa, ela fica da cor daquilo ali. Então ela adquire, por isso que ela é muito ligada aos sentimentos, né? Ela adquire a forma do momento, né? Você vê pelo rio, né? Como ele vai para um lado, vai para o outro e tal, porque a água vai adquirindo a forma do recipiente. Já o óleo não, o óleo ele está acima da água. Por mais que ele seja líquido, ele ainda é mais leve que a água e ele queima. A água não queima. Ou seja, a água não aceita transformação. Já o óleo, sim, porque ele é queimado e ele transforma-se de um estado, né, não só líquido e, e a sua essência líquida, como também ele se transforma numa fuligem, numa fumaça, né, e numa fumaça que não é um vapor, né, é uma fumaça mesmo, né, que transforma cheiro, ela muda o seu cheiro, muda a sua consistência, muda tudo. A água vira vapor. Sim, a água vira vapor que vira água de novo. Então ela não perde a sua essência. Ela continua água, mesmo que esteja em outra forma, ok? Então o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que existem pessoas que têm uma característica, é, a característica ruim da água, né? Mas ahn, existem, como a gente diz, pessoas que têm essa característica do azeite, né? Essa característica que é elevada por si só. Deu uma cozinha aqui, porque a gente precisou parar para atender uma situação, mas vamos continuar a partir desse raciocínio aqui mesmo. O olfato, né, é o sentido que atrai a distância, tá? A gente está falando, né, do óleo, da especiaria, dessa essência que a gente tem que ter, né, o serviço tem que estar entranhado na gente, né? O olfato é um sentido que atrai a, a distância, né? Você está longe, sente um cheiro, o animal, né? O cachorro, e animais que vivem do faro, né? O lobo e tal, gato, né? Que vivem do olfato, eles sentem o cheiro da presa longe, ok? Então é um sentido que chama a atenção de longe. Ele é utilizado pelos animais para provocar a aproximação para o acasalamento também, para a procriação, para a continuidade. Pode simbolizar, então, o amor. O olfato pode estar ligado, nesse sentido, ao amor. Deus quer que haja um aroma atraente, um cheiro agradável, proveniente do incenso, né? Que ele dá às especiarias também, né? Porque ele fala do óleo, né? E dirás aos filhos de Israel: esse é o óleo sagrado feito para mim, tem o cheiro. E depois do cheiro do óleo, ele fala do incenso. Moerás uma parte dele, reduzindo a pó, e colocará diante do testemunho na tenda da reunião, onde me encontrarei para falar contigo. Então, esse incenso, né, é aquilo que atrai, chama a atenção. Assim como o óleo também da unção, ele atrai, ele chama a atenção. Por isso que não é qualquer um que pode se aproximar da presença do Eterno. Somente aqueles que carregam o cheiro que Deus predeterminou para que se tenha. É como aí a gente fala do reino animal, né? É como a mãe que lambe os filhotes, né? Lambe, 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 para que o cheiro, né, da boca dela e o cheiro dela fique entranhado naquele filhote, para que, fique entranhado para que ela saiba e identifique que aquele animal que ela cria pertence a ela. Isso é algo sensacional, né? Ok, ok. Então, veja você, o Eterno, ele dá o cheiro dele para nós. Porque
Ele quer que você tenha o cheiro dele para que ele identifique você e que você seja identificado para outros, não é? Quando o inimigo, alguém chegar perto, né, sentir cheiro de leão, né? Sentir cheiro, fala assim, caramba, tem leão por aqui. Toma cuidado. Tem o bicho tal, tá por aqui. O Eterno também nos dá, né, o cheiro dele, né, o cheiro, né, que está, né, em si mesmo, vamos dizer assim, não é que é o cheiro, né, não é que Deus tem cheiro, mas um cheiro característico para mostrar que o, o, o homem que está trabalhando ali, a mulher, a pessoa que está trabalhando para Deus, tem o aroma do eterno, tem o cheiro peculiar de Deus, ok? Bom, então esse aroma também pode simbolizar o amor, né, com que Deus se aproxima de nós, tá certo? Bom, continua o texto, né? E esse incenso não fareis para vós, é sagrado para Deus. O homem que fizer um igual a ele para cheirar será banido do seu povo. Então, as coisas sagradas devem ter o seu uso restrito. A destinação que Deus lhe dá, não devemos utilizá-las para nosso benefício ou benefício de alguém não autorizado. As coisas de Deus são coisas de Deus. Coisas de Deus não são coisas que a gente deve tratar de forma banalizada. As coisas de Deus são coisas que nós devemos tratar de uma forma muito única, de uma forma muito especial, né? A sabedoria, a Torá, as coisas do eterno, elas precisam ser tratadas de uma maneira muito peculiar, muito especial, né? E esse é um exemplo. O óleo aqui não pode ser usado para nenhuma outra coisa, a não ser, né, para a consagração das coisas de Deus. O incenso não pode ser usado para nenhuma outra coisa, a não ser para a presença de Deus. Esse é o sentido, ok? Bom, ele continua, olha, chamei Betzalel, filho de Huri, e filho de Hur, da tribo de Judá, e coloquei nele o divino o espírito divino em essência, né? E em ciência, e em inteligência, e em saber, para todos os tipos de obras, para projetar obras, trabalhar com ouro, trabalhar com prata, trabalhar com cobre, trabalhar com gravura de pedras de engaste e entalhar madeira. E junto com ele designei a Roliav, filho de Ahissamar, da tribo de Dan. E no coração de todo o sábio coloquei ciência, e farão tudo o que ordenei. E tu dirás aos filhos de Israel: certamente guardareis meus estatutos, ou meus sábados, perdão, pois este é um sinal entre mim e vós por todas as gerações, para que saibam que eu sou Hashem, que vos santifica. E guardareis o sábado, pois ele é sagrado para vós. Quem o profanar será morto, pois todo aquele que fizer algum tipo de trabalho nesse dia terá a sua alma banida do seu povo. Trabalhareis durante 6 dias, e no sétimo será Shabat, dia de descanso, santificado para Hashem. Todo aquele que fizer trabalho no Shabat será morto. E guardarão os filhos de Israel o Shabat para fazer do Shabat uma aliança perpétua por todas as gerações, entre mim e os filhos de Israel. Ele é um sinal, um simã, né, eterno, que Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no sétimo folgou e descansou. Então aqui ele está trazendo aqui, né, a ideia de que ele separou Betzalel e Aholiav, né, para esse serviço. E é interessante porque Deus dá a cada pessoa dons de que ela necessitará durante a vida para cumprir a sua missão. Então ele diz que esse eu chamei, está querendo dizer, olha, eu dei a eles condições para eles fazerem a obra
que eu estou designando eles, né? O nome Betzalel significa em hebraico sombra de Deus, né? Betzel é a sombra, né? Betzalel é a sombra de El, a sombra de Deus, a sombra do Eterno. Querendo dizer, né, que ele agia como uma sombra, isso é, imitando os movimentos divinos. E isso aqui tem um segredo fenomenal, um segredo fantástico. Por quê? Porque Betzalel é o nome significa, né, a sombra de Deus, né, estar na sombra de Deus, ou seja, fazer as coisas que Deus quer com tal precisão que se assemelha a uma sombra. E o que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar justamente para fazer tudo aquilo que Moisés viu lá em cima no Monte Sinai. Só que Betsalel não subiu o monte. Betsalel não viu nada que Deus falou para Moisés. Betsalel não sei, não vi, não. Mas quando Moisés falou para ele e talvez rabiscou no chão alguma coisa do que ele viu lá na presença do Eterno para ser feito aqui embaixo, Betsalel imaginou exatamente aquilo que Moisés falou e fez com uma precisão que era como se Betsalel tivesse estado na presença de Deus para ver aquilo que foi falado. O espírito, né, que foi dado a ele de sabedoria era tão fenomenal, tão sensacional, que ele conseguiu fazer exatamente conforme o Moisés viu em Har Sinai, no Monte Sinai. Isso é um negócio fora do normal. Por isso que o nome dele é Betzalel. Ele é uma sombra, né? Ele faz exatamente conforme o desejo de Deus, conforme o querer de Deus. Assim nós devemos ser também, né? Aqui nesse mundo. Devemos ser uma sombra de Deus, ou seja, imitar a Deus de uma maneira que nenhum outro imitaria, talvez. Mas nós, como servos do Altíssimo, estamos aqui e estamos imitando exatamente conforme o querer de Deus, ok? Bom, isso indica que ele agia como uma sombra, né? Isto é, imitando os movimentos, né, divinos sem vontade própria. As pessoas, ao cumprirem a vontade de Deus, devem se autoanular, agindo estritamente conforme Deus indica. Apesar de Betsalel ter adquirido o conhecimento necessário para levar avante a obra do tabernáculo, Deus lhe manda um ajudante, que é o Aholiave, né? Devemos também delegar responsabilidades, mesmo que saibamos que tudo pode ser feito por nós sozinhos, mas nós devemos ter pessoas que estão conosco. A ciência é colocada no coração, que simboliza o amor ao próximo, né? Isso significa que o homem deve considerar tudo o que a ciência proporciona à luz do coração, isso é, do bem. A ciência proporciona magníficas invenções e descobertas, descobertas, né? O que fazer com elas? O que fazer com elas é competência do livre-arbítrio de cada um. Quando eu falo disso, eu lembro, né? Eu tô lendo, mas estou lembrando da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica ela tem descobertas magníficas, né, sensacionais, mas que, por fim, ao invés deles usarem essas descobertas para a cura de fato, eles preferem fazer tratamentos e medicamentos que vão ser diluídos para aliviar sintomas e não combater, né, a enfermidade de fato. Hoje você tem remédios só para aliviar sintomas. São remédios que aliviam a dor de isso, aliviam a dor daquilo, eliminam um excesso disso, mas não eliminam a enfermidade de fato. E assim, a gente vê que é com muita tristeza, né, que alguns se levantam a ser céticos quanto a algum tratamento, quanto a alguma coisa, mas não para que haja o bem,
mas para que haja uma morosidade, né? Na hora de tratar, na hora de tentar curar a pessoa. Então isso é muito triste, isso é muito ruim. Mas, né, passando disso, né, agora nós vemos, né, Deus, né, ao terminar de falar com Moisés, né, ele, capítulo 31, verso 18, tá? Ele dá duas tábuas de testemunho, né, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Era a escritura de Deus escrita com o dedo de Deus, né? O capítulo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha Bíblia, né? Peraí, rapidinho, para mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acho e julgo muito interessante aqui. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Êxodo 31:18, né? Aham. Êxodo 31:18. Aqui, 18, 31:18, né? Ué, 32, não, 31:18. Pronto. E aí deu a Moisés, né, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, tá? E tá escrito o seguinte: Vaitemel Moshe kechalotó ledaber ito behar Sinai. Então, entregou, né, para Moshe que ralotou, né, pedras, tá, tábuas, né, de pedras, né, Ledaber, depois que acabou de falar com ele no Monte Sinai. E ele disse, deu a ele o que? Shnei luchot, duas luchot, tá? Haedut, duas luchot do testemunho, do edut. Luchot even ketuvim, luchot de pedras Ketuvim, escritas Betzba, com o dedo, Betzba, com o dedo de Elohim, o dedo de Deus. Mas aí entra uma situação crítica terrível, né? Terrível, porque o texto vai dizer, deixa eu compartilhar aqui com vocês a Bíblia. O texto vai dizer assim, ó. Então ele deu, né, os luchot, né? Vayarham que aí tá. Vai ter Mel Moshe que halutó ledaberito behar Sinai shne luchot haidut luchot even ketuvim beetzba Elohim. E aí entra o que a gente falou, né? Vayarham ki voshesh, aquele texto que nós lemos lá em cima, né? Ki voshesh Moshe laredet min hahar, vai kahel ha'am al Haron, vai omeru elav kum aselanu Elohim asher yelchu lefanenu kize Moshe haish asher heelanu me'eretz Mizraim lo yadanu mehayalo. Então assim, resumindo, a gente não sabe o que foi desse Moisés. Deus tomou para ele, né? Deus pegou ele para si, que ele subiu lá e Deus tomando ele para si. A gente não sabe o que foi desse Moisés, né? E é interessante que a palavra voshes, que é de boches, né? Ela também significa o que a gente falou na aula passada de vergonha, né? Eles estão falando que Moisés ficou para lá, morreu, se deteve, não sei o que, está demorando, mas eles usam a palavra para vergonha. Ele está se demorando porque ele está com vergonha, porque ele não vai ter condição de botar esse povo na terra prometida. É esse o sentido do que eles estão querendo dizer, ok? E aí que é interessante, né? É que a tradução viu o povo, né, que Moisés demorava para descer. E aí falam todas essas coisas, né? Bom, a primeira coisa é que Deus poderia ter registrado 10 mandamentos em uma tábua só, né? O número 2, na verdade, denota então uma possibilidade de escolha. Nesse caso, a de cumpri-los ou não. Temos então o livre-arbítrio para optar entre o bem e o mal. Então, por que Deus colocou em duas tábuas? Para mostrar que a gente tem duas opções, né? Você pode cumprir a vontade de Deus ou não.
Você pode fazer o querer de Deus ou não, ok? Tudo vai é, 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 do seu desejo, do seu querer, sua aptidão. Ah, eu quero. Ah, não, não quero. Por isso que ele coloca em duas tábuas para dar a ideia de escolha, opções, né? A pedra simboliza a eternidade. Na cultura hebraica, né, a rocha, a pedra, simboliza algo que vai estar ali para sempre, né? Vai estar ali sempre, não vai sair dali, né? Não vai mudar, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Então a pedra simboliza a eternidade, ela está ali, não muda. Deus quer que os seus mandamentos sejam seguidos por todas as gerações para sempre. Então essa é a ideia primordial. E Deus escreveu pessoalmente, são pedras escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu essas pedras pessoalmente para que nenhum homem pudesse alterá-las, ok? Ah, agora, a ideia da impaciência, né, fez com que o povo esquecesse o verdadeiro Deus, a gente já falou sobre isso na aula passada, e apelasse para a confecção de ídolos, né, inerentes, né, ou inertes. Inerentes por quê? Porque eles pegaram o nome de Deus e colocaram sobre o bezerro. Deuses que absorvem, né, coisas da nossa imaginação. E aí são inertes porque eles não podem fazer nada. Eles estão, como a gente mostrou, né, eles são bois, né? Eles estão sendo guiados por nós. Nós é que guiamos os ídolos para a imaginação e para aquilo que a gente quiser, ok? Então, é, é, trouxe essa questão do Deus, do ídolo inerte. A impaciência não permite uma análise objetiva da realidade, fazendo com que se aceitem falsos substitutos para ela. Devemos então ser pacientes para não incorrermos em erros graves na presença do Eterno. E o texto vai dizer então que Arão disse ao povo para entregarem a ele todos os aros de ouro, enfeites das orelhas, e o povo obedeceu. Arão fundiu esse ouro e formou-se dele um bezerro, tá? O bezerro é um animal, na verdade, ainda não adulto, né? Uma coisa ainda é, filhote, vamos dizer assim, né? E o ouro simboliza os bens materiais. Aquele que idolatra os seus bens materiais age sem maturidade. Pessoa que idolatra coisas, idolatra bens, ele age sem maturidade. Ele age assim como que, ó, né? É, tô sem maturidade, né? Eu idolatro coisas, eu idolatro, estava conversando com a minha esposa ontem, né, falando sobre a beleza, né, a beleza passageira, né, ela tem que dar uma palestra e ela vai falar sobre justamente o tema lá é sobre essa beleza passageira, né, e nós estamos conversando sobre isso, que a beleza é algo passageiro, né, o que é belo hoje amanhã já não é belo, né? Não é bonito, né? Amanhã já é outra moda. E ela usou uma palavra interessante que é a tendência. Ela usou a palavra tendência. Então a gente vê muito essa coisa da tendência, né? Até mesmo nos meios de trabalho. Coisas que antigamente eram tendência, né? No trabalho, trabalho manual, datilografia e tudo mais, tudo era tendência, as pessoas tinham que ter curso de datilografia, curso de telefonia, curso disso, curso daquilo. Hoje em dia tudo isso já passou, ninguém faz curso dessas coisas porque já é intuitivo, né? Já são outras tendências, as tendências hoje são telemarketing, marketing multinível e outras coisas mais, né? É, para gente ter que se preocupar. Então são outras tendências, são outras coisas, entendeu? Bom, deixa eu voltar aqui, né? O bezerro, então, é um animal da imaturidade. Por mais que você tenha o ouro, tenha joias, tenha tudo, mas se você adora essas coisas, se você está preso nessas coisas, você é uma pessoa imatura, não é? É uma pessoa sem maturidade, ok? Você precisa entender esse detalhe, né? Agora veja, mesmo sabendo, né, que o povo
Deixa eu tirar essa tarja aqui. Pronto. Mesmo sabendo que o povo estava prestes a cometer uma idolatria, Arão ainda lembra o povo de que a festa deveria ser feita para Hashem. Ou seja, ele tenta minimizar a coisa, ele tenta dos males o menor, né? Não, tal, não devemos desistir. Qual o caminho certo para quem está pecando, né? Mesmo que a pessoa esteja pecando, a gente precisa dizer, né, para a pessoa, falar assim, olha, cara, você, por favor, você se corrija, você, né, não faça isso, segura aí, tal, entendeu? Mas tem gente, né, que só Deus, tá? É, pronto, só um minutinho. Ah, pronto. Tem gente que não, né, não se obstina no pecado e vai pro pecado e é pecado e não tem jeito, né? Ao pecar, o povo teve uma descida espiritual. É muito difícil falar sobre isso para nós, porque eu acho que foi o mais drástico, mais dramático, mais assim, a pisada de bola, eu acho que mais terrível, né, que o nosso povo cometeu, né? Acho que foi a pisada de bola mais, sei lá, porque o povo ali está vendo a glória de Deus, estão vendo Deus no Monte Sinai, Deus ainda está bradando lá, né, de alguma maneira lá em cima do Monte Sinai, né? Se Deus ainda estava falando através do chofar, através das manifestações, é porque ainda havia uma conexão entre ele e Moisés. Então Moisés ainda estava vivo. Então, poxa, peraí, Deus ainda está trovejando, ainda está falando, então Moisés ainda está vivo, ainda está coisa, ainda tem tempo, Deus não foi embora, né? Mas a pressa fez com que eles é, é, se revoltassem e pediram então a Arão para fazer um bezerro, né? E Arão lhes disse: arrancai, né, cadê? Arrancai os vossos pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o que é interessante é que ele diz, né, Vaikar Miyadam, Vayatzar oto bacheret vayaserro. Egel, e foi feito um Egel, um bezerro, né? Um Egel, Maserá, e ele diz, né? Vaiomru, né? Ele Elohecha Israel. Este é o Elohecha, esse é o teu Deus, Israel. Asher Relukar, né? Reluchá, perdão, Meeretz Mitzrayim, que vos tirou, né, da terra do Egito. Então ele chama o nome de Deus para cima do touro, né? Para cima do bezerro, querendo minimizar a coisa, mas, né, ele induziu o povo à idolatria, acabou induzindo o povo à idolatria do mesmo jeito, né? E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa para Adonai. Então, mesmo assim, ele quer tirar o povo da idolatria, né? Fazendo sincretismo, né? Vamos dizer assim, Arão acabou fazendo uma espécie de sincretismo, né? Olha, é o seu Deus e tal, aquela coisa, mas vai ser festa para Adonai, não vai ser festa para o bezerro, né? E aí, ao pecar, o povo teve uma descida espiritual, né? Deus manda Moisés, o líder, descer também. O verdadeiro líder acompanha
os liderados sempre. Ou seja, se o povo desceu espiritualmente, Moisés, desce para eles. Vai lá ficar com eles, porque você não tem lógica um líder sem liderados, né? E aí no dia seguinte, de madrugada, ofereceram um holocausto, fizeram aquela coisa toda, beberam. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, olha que interessante, vai da beira Adonai el Moshe, ler red, kishret, amecha, o teu povo, asher heleta, meeretz Mitzrayim. Vai e desce, porque o teu povo que você fez subir da terra do Egito se corrompeu, reeleta, se corrompeu. Esse povo que você trouxe, né, corrompeu-se e agora desce, vai lá ter com eles. E olha que interessante, né? 31, 32:7, né? Cadê? Cadê lá? Rede que shechet, né? Ele usa aqui, shechet, isso mesmo. É, se corrompeu, o povo que você, né? Se corrompeu o teu povo. Shechet amecha, asher, né? A, que você fez, né? Ha'alite, né? Que você fez subir de Meeretz Mizraim, que você fez subir do Egito, você fez subir da terra do Egito. E aqui ele usa essa palavra, né? O povo seu, né? Povo, nação, pessoas, né? E ele não usa a palavra para o meu povo, mas para o teu povo, né? Alguns dizem que não foi o povo que Deus tirou do Egito, né? Não foi os filhos de Israel, mas foi o vulgo, alguns judeus, alguns egípcios e de outras nações também que ali estavam, que seguiram Israel e Moisés com o coração pesaroso, né? Falou assim, não, vamos levar também. Então alguns dizem que eram pessoas que não se converteram ao Eterno de verdade, mas que ficaram com medo de ficar no Egito e vieram com Moisés, e Moisés ficou com pena deles e trouxe esse povo junto. Deus aqui parece que está dizendo assim, não era para ter trazido. Sarumaher min haderech, asher tzivitim asu lahem, egel masecha, vaishtachavu lo, vaitzbechu lo, vayomru ele Elohecha. Israel asher reelucha, meretz Misraim. Depressa se tem desviado do caminho, né? Então eles estão maher min haderech, eles se saíram do caminho depressa, tá? E se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro. Olha, Deus já revelou tudo lá em cima para Moisés. Moisés já desceu sabendo da desgraceira que estava acontecendo lá embaixo, né? Eles, olha, fizeram para si um egel, um bezerro, né? E de fundição, e perante ele estão se inclinando, estão adorando esse bicho, esse que não é nem um bicho. Se fosse um bicho, né? Tá, era ruim também, mas era menos ruim, né? Mas eles estão se curvando a um pedaço de ouro. E eles estão dizendo: esses são os seus deuses, Israel, que te tiraram da terra do Egito. Poxa, eu acabei de falar com eles, Moisés, no capítulo 20. Anochi Adonai Elohecha, Hotzeti me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu sou o eterno vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da vossa servidão. Eu acabei de falar isso para eles. Sou eu que sou. E eles já estão apontando para outro, dizendo: não, 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 não. É esse aqui que vos tirou da terra do Egito. Que ingratidão, Moisés. Que ingratidão, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu espírito, o meu furor, perdão, se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Antes do Moisés descer, Deus ainda disse: pô, Moisés, vamos fazer o seguinte: cá entre nós aqui, eu já vou matar todo mundo e já vou fazer de você uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo?
que tu o tirasse da terra do Egito com grande força e com grande e forte mão. O que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los, né, nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te, ou seja, Senhor, volta dessa ira, se arrepende dessa ira, né? Não permita que essa ira, não é que te domine, mas é que venha sobre o seu povo. Não permita que essa face tua se seja expressa sobre o teu povo. Arrepende-te, volta deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaac, de Israel. Aí ele começa, né, a fazer aquela barganha que nós falamos antes, né? E aí a gente tem aqui, né? é, Moisés argumenta então com Deus e utilizando a ideia de que a imagem dele, a imagem de Deus diante dos povos, estaria abalada caso destruísse os hebreus. Devemos considerar muito o que as pessoas pensam ao nosso respeito, procurando manter sempre uma boa reputação. Deus então se arrepende, né? E a Bíblia vai dizer aqui, né? Deus se arrependeu, né, do mal que falou em fazer ao povo, e Moisés virou-se e desceu. Ou seja, Moisés só desce depois que que Deus se volta e diz assim: tá bom, não vou, é, como é que se diz? É, matar o povo, julgar o povo, destruir o povo. Vou ter piedade do povo, vou ter misericórdia do povo. E aí Moisés desce, né? Obviamente irritadíssimo, né? Ele desce e traz as tábuas na mão, né? E Josué escutou, porque Josué estava próximo, Moisés encontra ele no caminho, eles descem juntos e Josué escutou o povo gritando e disse a Moisés: é voz de guerra no acampamento? E Moisés disse: não é voz de valentia, nem de vencedores, nem voz de fraqueza dos vencidos. É voz de impropérios e de angústia da alma. Olha que interessante. O povo está se alegrando fisicamente, adulterando, fazendo toda espécie de coisa ruim, de idolatria, de vícios, de festa e tal. E Moisés diz: é angústia de alma. Essa alegria que eles estão dizendo que estão fazendo ali, na verdade, é falsa. A alma está angustiada, a alma está pedindo socorro. Porque o cara que peca, a pessoa que peca, na verdade, quando ele peca e acha que está fazendo algo muito legal, algo muito bacana, ele está apenas expressando a angústia da alma, que está querendo buscar um subterfúgio, um lugar, alguma coisa para satisfazer-se, para tentar tapar o buraco que Deus deixou lá dentro. Então, na verdade, é angústia de alma, né? Moisés apesar de saber que o povo estava pecando, pois Deus o alertou, Moisés ainda quis levar até os hebreus as tábuas da lei. Ele desce com as tábuas da lei, né? Na esperança de encontrá-los dispostos a se arrepender. Somente se enfureceu ao ver o povo em estado deplorável, alegrando-se com o pecado da idolatria e entregar algo sublime para quem não está preparado para tal, né, é um desperdício. É a velha história de não lançar pérolas aos porcos, né? E aí, voltando ao nosso texto, né, nosso documento, a gente tem aqui o seguinte: quando Moisés julga o povo, quebra as tábuas, Moisés então ele sobe a Deus para falar com Deus sobre o povo, né? E o texto vai dizer, Êxodo 34 primeiro, né? 34, verso primeiro, deixa eu abrir aqui, tá? Que Deus diz para Moisés talhar tábuas de pedra. E aí o texto vai dizer, né, que ele proclama, quando ele chega na presença do Senhor com novas tábuas, ele proclama o nome do Senhor, ele fala o nome do Senhor. E é a primeira vez que a gente vê a Torá registrar que alguém
falou, proclamou, clamou, né, o nome do Senhor num estágio de é, falar o nome do Senhor para o benefício de alguém. Ele não está proclamando o nome do Senhor só porque está falando o nome. Não, ele está clamando o nome do Senhor sobre os filhos de Israel de quem ele está vendo, está visualizando. E ele diz, né? Adonai, Adonai, El Rahum, Vechanum, Erer Apaim, Verav Chesed, Veemet. Ou seja, Deus, Deus, né? O eterno, eterno. Deus misericordioso, clemente, tardio em irar-se e abundante em amor e verdade. E aí aqui ele declara os 13 atributos da misericórdia divina. Esses 13 atributos, né, Shalosh, Esre Midot, são as midot de Deus, né, os atributos de Deus, são considerados pela tradição o núcleo da teologia judaica, da misericórdia e o fundamento da tefilá, por que nós rezamos, né? Nos Yamim Noraim, nos dias sagrados. Sua revelação ocorre exatamente após o pecado do bezerro de ouro, ensinando que a misericórdia divina se revela com maior plenitude no momento da queda humana. Então, é no momento que nós caímos que o amor e a misericórdia de Deus se revelam de uma maneira ainda mais profunda. Os 13 atributos, versículo a versículo, né? Primeiro aqui, né? Senhor. Urashi diz: sou misericordioso com o ser humano antes que peque. O nome do tetragrama aqui representa o atributo da misericórdia, né? Amidat Rahamim, antes do pecado. Hashem estende misericórdia preventiva. Então, antes mesmo do homem pecar, Deus já está estendendo a sua misericórdia, dizendo: se você pecar, eu estou aqui pronto para ouvir a sua argumentação de pedido de perdão para te perdoar. O segundo nome repetido, é o tetragrama que foi repetido duas vezes, quer dizer que ele permanece misericordioso após o pecado, mesmo quando o pecador se arrepende. O mesmo nome, ou seja, querendo dizer que o mesmo Deus antes é o mesmo Deus depois, não é o outro. Ele não muda, ele continua sendo aquele Deus, ok? E ele usa o nome El, o atributo do poder vinculado à misericórdia. Rashi diz: o meu poder está a serviço da misericórdia e não da punição. Deus não é um Deus do castigo. Ele castiga quando não há outro remédio, mas ele não é o Deus do castigo, ele é o Deus da misericórdia. Rahum, misericordioso, é a própria palavra misericórdia, né? Ele é misericordioso lá em cima, antes e depois, mas também é misericordioso como um pai com os seus filhos. Urashi usa a raiz rechem, que quer dizer útero materno, a misericórdia mais visceral e incondicional. Deus era Rum, de Rechem, de útero, querendo dizer que ele não te gerou no intelecto, ele te gerou no lugar das entranhas do amor. Ele te gerou como um filho, como um feto. Por isso que o amor dele é incondicional. Sai dele aqui querendo me pegar. É incondicional, tal qual o amor de uma mãe que sente a dor do filho e amor pelo filho, como se sentisse que ele ainda está dentro dela. Verhanum, clemente e generoso, mesmo com aqueles que não merecem. Urashi diz que ele dá presentes, né, matanot hinan, mesmo ao indigno. É uma pessoa que prospera e nem é um ateu que prospera, que tem coisas boas, mas Deus dá a ele mesmo sem ele merecer. Erechapaim, tardio em irar-se, né? Uma face alongada. Erechapaim, que tem um rosto comprido. Quer dizer o quê? Que ele é tardio em irar-se. Urashi observa que Apaim está no plural. Hashem é paciente, tanto com o justo que corrompem, né? Quanto com os ímpios que poderiam se arrepender.
Então, tanto com o justo que peca, que se corrompe, que deixa, tanto com aqueles que poderiam já estar arrependidos, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ok? Ele não muda, né? É... Verav Chesed, né? Abundante, Verav, Rav, grande, muito, Chesed. Quer dizer o quê? Ele é grande em bondade, ele é grande na sua benevolência, né? Na sua bondade. Ele não deixa de ser um Deus bondoso, né? Abundante em amor, né? Verav Chesed, grande na sua bondade. Emet, e ele é verdade, ele é fiel, ele tem fidelidade, tá? Hashem cumpre as suas promessas, né? Notzer chesed la alafim, guarda o amor por alafim, 1000 gerações, né? Ele é notzer chesed, notzer vem de natzar, de broto, ele brota a bondade, o amor, ele faz brotar, ou seja, Notzer Hesed, ele faz brotar a bondade até 1000 gerações. Então, quer dizer, cada geração ele tem um rebento de bondade, um broto de bondade, um renovo de bondade, não é? No Seavon fecha verratá, carrega e perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Então o Urashi fala aqui que ele distingue três, né? Avon é pecado intencional. Pechá, né, que é fecha, tá ali fecha, mas a palavra hebraica é pecha, ali tá só conjugado, por isso que ficou fecha, né? Vafecha, vem de pecha, é rebeldia deliberada. E verratat vem de ratá, que é pecado não intencional, é um erro, né? Cometeu um erro, mas não é intencional. Os três tipos de pecados são perdoados por Deus, né? O pecado intencional, a rebeldia, porque. E o pecado não intencional, porque não queria cometer, mas cometi, né? Então, todos esses são perdoados por Deus. E venaké lo yenaké, purifica, mas não purifica totalmente. Rashi diz, ele perdoa o arrependido, mas não apaga completamente as consequências do pecado para quem não fez techuvá plena. Isso também é misericórdia. É Deus trazer consequências para que a pessoa, puxa, eu preciso me arrepender completamente. Então a misericórdia não é permissividade, ela opera dentro da justiça. No Remez, o Rav Hirsch realizou uma leitura revolucionária dos 13 atributos de Hashem, né? Ele diz: se Hashem nos revela como seus próprios atributos e se o ser humano é criado à imagem de Deus, então esses 13 atributos são o programa ético da humanidade. Se como Deus, nós também devemos ser, né? O Ben Ish comparava os 13 atributos a uma chave mestra que abre todas as portas do céu. Ele contava uma história que dizia: um rei tinha um tesouro com 13 fechaduras. Um dia, um certo cometeu uma grande falta. Quando veio pedir perdão, trouxe uma chave que tinha 13 dentes e com ela abriu todas as fechaduras de uma só vez. O rei, admirado, perguntou: onde arranjaste essa chave? O servo respondeu: o próprio rei me deu no dia em que entrei no seu serviço. Assim ensinava o Ben Ish Hai sobre os 13 atributos de Deus. Os 13 atributos na Kabbalah, os 13 Tikunei Dikna, né? O Zohar e o Arizal desenvolveram uma correspondência profunda entre 13 atributos e as 13 confissões da Barba, né? Tikunei Dikna e Atika Kadishá. As 13 configurações de luz que emanam de Atik e Yomin, a antiguidade dos dias. Você está falando de Adam Kadimon, da luz primordial, né? São conceitos aqui um pouco pesados que a gente copiou e colocou aqui, mas só para entender o seguinte, que os 13 atributos são recitados repetidamente em Yom Kippur e no Sirot, eles não são apenas uma prece,
são uma correção cósmica. Ou seja, quando você atinge o grau do arrependimento, ou seja, da descida mais profunda, Deus das alturas mais elevadas te ilumina e te traz toda a luz divina desde os mais altos céus, ok? Bom, renovação da aliança. Eu não sabia, Moisés, que a pele de seu rosto havia enviado raios ao falar com Deus para ele, né? Então, Moisés não sabia, né? E não sabia Moisés, perdão, né? Eu botei eu não sabia, né? E não sabia Moisés que a pele de seu rosto havia enviado raios ao falar Deus com ele. Então, Urashi aborda que esses raios, né? Do seu rosto, né? é, Aborda um dos mais debatidos, né, eventos da Torá, a palavra Karan, que alguns traduziram por Keren. Vem da raiz Keren, que significa tanto raio de luz quanto chifre. Foi essa ambiguidade que levou o São Jerônimo na Vulgata Latina a traduzir, né, cornuta esset facies sua, ou seja, os cornos da sua face, os chifres da sua face, né? Querendo dizer, né, que o Eterno deu a Moisés um poder. Ele tinha um poder, porque chifre em hebraico fala de poder, né? Seu rosto tinha chifres, gerando séculos de iconografia cristã errada, né? Incluindo o famoso Moisés e Michelangelo com chifres, né? Rashi, sem hesitação, explica que Karana aqui significa que raios de luz emanavam do rosto de Moisés, uma luminosidade sobrenatural. A tradição explica que essa luz era o reflexo da Or Haganuz, a luz primordial. Lembra que eu falei? Que você desce ao mais profundo, Deus então te ilumina com as luzes mais excelentes. Moisés emanar essa luz do seu próprio rosto físico mostra para nós que o seu arrependimento foi aceito, ok? Seu arrependimento chegou aos céus. E como conclusão, não vou ler tudo, mas como conclusão, Kitsá é a paraxá da queda, mas também a paraxá do retorno. E é interessante porque eles fizeram um bezerro de ouro, um bezerro que brilhava, mas que dependia de algo para refletir nele, para ele brilhar. No final da paraxá, nós vemos Moisés, que trouxe a essência do arrependimento e que brilhava sem precisar que nada refletisse no seu rosto para ele brilhar. Ele brilhava porque dentro dele a luz divina estava emanando para fora. Então, essa é a condição e a situação da idolatria, da falta de temor a Deus. Você vai brilhar, mas vai depender de coisas para brilhar, situações para brilhar. Porém, quando você descer de fato à presença de Deus e compreender os assuntos de Deus como precisam ser compreendidos, se humilhar como precisa ser humilhado, você não ser humilhado pelos outros, né? Mas se humilhar, né? Debaixo das potentes mãos do Senhor, você não precisará de nada de fora para que você brilhe. O brilho será o brilho de Deus, de dentro de você para fora de você. Deus abençoe, que o Eterno continue iluminando, né, a nossa mente e o nosso coração para podermos compreender essas grandezas. E até a próxima lição, se Deus quiser. Shalom.